Ética tem origem no grego ethos, que significa modo de ser. Ela é uma ciência sobre o comportamento moral dos homens em sociedade. E o tema do Alerj em Debate é Ética, Corrupção e Política. Para falar conosco sobre esse assunto, o deputado estadual Bernardo Rossi e o deputado estadual Luiz Paulo. Bom, quero agradecer muito a presença dos dois aqui no nosso estúdio e já perguntar para os dois o que é ética para vocês na política. Olha, a ética fala do comportamento, né? E o comportamento do ser humano em todas as áreas da sociedade. Mas a gente quer focar, né, exatamente fruto de tantos escândalos de corrupção, a questão da ética na política. E tem um documento precioso emitido pelo Papa Bento XVI, quando ele visitou o parlamento alemão, onde ele claramente analisa a sociedade ocidental que nós estamos vivendo, faz uma crítica ao positivismo e ao pragmatismo das ações da política e do parlamento e mostra que exatamente valores como ética, moral, honra, dignidade, os valores subjetivos que foram trazidos de forma muito forte para a sociedade, principalmente pelo cristianismo, estão sendo deixados de lado. Eu acho que o que nós vamos conversar aqui é sobre os valores que estão sendo rejeitados função de um pragmatismo excessivo. Deputado, o que é ter ética na política para o senhor? Olha, eu aproveito o gancho do nobre deputado Luiz Paulo e eu trouxe essa carta aqui, né, do nosso Papa, onde é uma carta muito atual. Uma carta, na verdade, que ele fez para o parlamento alemão, para o parlamento europeu, mas que se encaixa perfeitamente, não só no parlamento fluminense, mas no parlamento brasileiro. E não só nos parlamentos, mas no poder judiciário, no poder executivo, em todas as áreas, né? Como o deputado Luiz Paulo passou muito bem, a crítica ao positivismo e os valores do ser humano que precisam ser resgatados. No momento que entrarmos na carta, eu fiz alguns apontamentos aqui do discurso que são muito importantes, não só para o político, mas para toda a sociedade refletir bastante sobre esse assunto. O que eu queria realçar aí é que nós vivemos numa cultura ocidental. Essa cultura ocidental, que é o nosso berço, ela se origina inicialmente, e a carta enfoca muito isso, de uma associação dos filósofos estoicos gregos com aqueles que tinham a concepção do direito romano. Isso lá no século II a.C. E aí, com o advento do cristianismo, né, através de Jerusalém, né, você entrou fortemente com os valores da compaixão, do amor, do perdão e até mesmo iniciando-se os conceitos de direitos humanos. Então, a nossa cultura ocidental, ela está respaldada em 3 grandes capitais da Europa, né? Que é a Grécia, com a capital é Atenas, né? Roma e Jerusalém. Mas a filosofia germânica, e aí o Kant, que é o cara que... o Kelsen, desculpe, que dá o berço do direito e da filosofia, ele sempre advogou que a vida é uma sucessão de causas e efeitos. E isso leva, evidentemente, se analisa a vida como uma evolução, uma consequência de causas e efeitos, você não deixa brecha para discutir valores subjetivos, como moral, a ética, moral, enfim, esses valores subjetivos. E exatamente a ausência desses valores subjetivos nesse século XXI que faz com que a gente possa fazer uma reflexão de qual é o papel da política dentro desse processo. Posso aproveitar uma oportunidade e ler um trechinho aqui da carta? Com base na pequena narrativa tirada do primeiro livro dos reis, onde o rei Salomão pede a Deus um coração dócil para saber administrar a justiça ao teu povo
e discernir do bem o que é bem e o que é mal. Bento XVI salienta que a Bíblia quer indicar o que deve, em última análise, ser importante para o político. Então isso é bom a gente fixar, bacana. O seu critério último e a motivação para o seu trabalho como político não devem ser o sucesso e menos ainda o lucro material. Mas aí, logo após, ele vem, encaixa aqui um parágrafo muito importante. A busca pelo sucesso é natural para um político. E claro que é. O reconhecimento do Santo Padre. Ele salienta que o sucesso há de estar subordinado a critérios da justiça, a vontade de atuar o direito e a inteligência do direito. E aí eu dou um exemplo de uma CPI que eu fiz parte, que o presidente foi o deputado Luiz Paulo, muito importante. O que nós vimos, o que o político era o objetivo da região serrana, há 20 anos atrás, o sucesso. Então ele dava título de posse para construir em casas... Em área de risco. Em área de risco. E ele realmente teve o sucesso nesse momento, né? Só que, injustamente, no momento das chuvas, no momento do deslizamento, essas pessoas morreram. Então, eu trouxe para o momento, para uma realidade, por um fato que nós vivemos nessa última CPI, esse parágrafo aqui muito importante, né? Que é o bem e o mal, que é não só visar o sucesso, né? Mas visar aí o amplo social das pessoas. Essa abordagem do Bernardo sobre um tema tão relevante como a ética, né? Ele citou, por exemplo, a questão da região serrana, onde 2 prefeitos estão, um já cassado e o outro afastado, o de Teresópolis e o de Friburgo, né? E os escândalos das ONGs são sucessivos nos ministérios. E sucessivos ligados aqui a estruturar partido para ter vitória. Por isso que o Bernardo citou ali no trecho da carta, do discurso do Bento XVI ao parlamento alemão, o pedido que Salomão, né, lá no livro dos Reis, está citado, fez a Deus. Me dê sabedoria e capacidade de discernir entre o bem e o mal. Então, o que o político precisa? Um coração dócil, quer dizer, consciência, sabedoria. E sempre estar discernindo entre o bem e o mal. Porque muitas vezes, aquilo que aparentemente é legal, não pode ser, nem sempre é o melhor. O Hitler, aparentemente, ele estava dentro dos preceitos legais alemães, inclusive foi eleito. Mas o nazismo era uma praga para a humanidade. Então, o político, todos nós temos que fazer essa reflexão a cada dia do ano. O que nós estamos fazendo na política? Se nós estamos na política com consciência, com a capacidade de querer discernir o bem do mal, para lutar pelas justas causas, para lutar pela melhoria das políticas públicas, aí vale a pena estar na política. Eu acho que esse novo processo civilizatório que tem que ser a questão central, porque está todo mundo se afastando dessa questão. E isso começa a colocar em risco a democracia. Ele cita num trecho da carta que a política deve ser um compromisso em prol da justiça. Isso vem sendo aplicado na prática, na política brasileira em geral? Olha, eu sei que fazer elogio quando a pessoa está presente é falta de educação, mas eu tenho que citar aqui, eu não sei se o Luiz Paulo lembra, uma vez em plenário, eu perguntei para ele sobre a questão do partido dele, como iria proceder nos municípios. E ele falou, primeiro eu tenho a questão partidária, mas o primeiro passo do candidato que iríamos apoiar é ética e honestidade. Eu não sei se você lembra disso, né? Honestidade e caráter. Honestidade e caráter, é verdade. Honestidade e caráter. Então, nós não podemos generalizar o que vemos nos jornais todo dia, nós não podemos generalizar o que vemos nas redes sociais. Então, existe uma parcela do meio político que acredita, que faz a sua parte. E eu sou otimista. O mundo vive um momento de transformação. A população
vive um momento de transformação, querendo a ética, pedindo a honestidade, fora a corrupção. Eu sinto um clamor popular grande por isso. Eu não sei se o deputado Luiz Paulo concorda comigo. Eu acho, Bernardo, que há mais transparência. Há mais transparência. Então as coisas estão muito menos debaixo do tapete. Estão vindo muito mais à tona, né? Mas é necessário que você compreenda, né, o processo histórico e o processo filosófico. Tem um episódio que eu achei muito rico nessa carta, nesse discurso do Bento XVI, é quando o Kelsen, né, o famoso alemão, que é assim, um dos fundamentalistas do direito, né, alemão e do direito ocidental, ele, aos 84 anos, ele afirma o seguinte: a vida é causas e efeitos, mas eu começo a desconfiar que existem uma ordem atrás disso. Mas eu me nego a discutir, porque se eu for discutir isso, eu vou discutir a existência de Deus. E o Papa entra dizendo o seguinte: olha, eu também tenho 84 anos. Ele fez essa reflexão aos 84 anos, mas eu me permito discutir que atrás disso realmente existe Deus. E se você se afasta dos valores, você se afasta do processo civilizatório, entendeu? Não há como ter vida inteligente sem valores. Nós temos que ser os defensores dos valores para poder fazer prevalecer a democracia. Eu também sou como o Bernardo. Eu acredito que o ser humano tem que evoluir sempre. Até porque, filosoficamente, eu acredito que nós fomos feitos espiritualmente à imagem e semelhança de Deus. E se Deus é perfeito, nós nascemos para evoluir e nunca para a imperfeição. O perfeito não vai criar o imperfeito, né? Mas é um trabalho duro, longo e cotidiano. Tá certo. A gente vai fazer um pequeno intervalo, porque a gente volta já já falando mais sobre esse assunto. Não saia daí.